É verdade, está. Bem, acho que antes de tudo começo por agradecer à Maria e à Rebeca por confiarem em mim para moderar este tema, que acho que é importante e espero que de alguma forma vos consiga ajudar nisto que é o sabermos envelhecer também espiritualmente. Se calhar começamos aqui um bocadinho com a Sandra, que acabou de dar o seu testemunho, para perguntar como é que é isto de conseguirmos espiritualmente envelhecer, tendo a consciência da nossa finitude, mas de uma maneira mais alegre do que com medo. Obrigada. Como é que podemos envelhecer tendo consciência da nossa finitude de uma forma feliz? Eu acho que conseguimos envelhecer de uma forma feliz e encarar a nossa finitude se nós realmente vivermos esta vida com alegria, sermos felizes conosco. A finitude apenas significa a morte do mundo físico, mais nada, e do corpo mental, porque o espírito ele mantém-se sempre vivo. Então, a finitude é nós vivermos o presente, ou melhor, encararmos a finitude com alegria, com paz, fazemos pazes com isso, é vivermos o presente com muita consciência, aceitar isso, fazer, independentemente das nossas escolhas, tentar termos escolhas boas ou menos boas, mas que sejam aquelas que são feitas pelo coração, aquelas que queremos fazer, e no fundo perceber que a vida é para ser vivida dia a dia, e enquanto estamos aqui todos fisicamente, darmos valor ao facto de estarmos aqui fisicamente. Porque um dia vamos nos encontrar, se calhar, de outra forma, mas aproveitarmos a vida e olharmos para a nossa vida, eu fiz tudo aquilo que eu gostaria de ter feito. Acho que isso é o mais importante, esta paz interior de eu fiz tudo aquilo que eu gostaria de ter feito e de acordo com o meu coração. E quando alcançamos esta paz interior e este equilíbrio, para mim, na minha opinião, a finitude é apenas um ponto, uma passagem para outro estado da nossa própria evolução enquanto espíritos. Obrigada. Se calhar aqui perguntava ao Padre Paulo, da parte espiritual, em que mulheres bíblicas é que nós, mulheres também, a envelhecer e a querer envelhecer bem espiritualmente, nos podemos inspirar. Bem, antes de mais quero por começar a agradecer o convite e antes de mais dizer que é uma honra ser o primeiro homem a falar na Women Aging Summit. Portanto, e se me permitem, antes de entrar nas mulheres bíblicas, não falarei de todas porque é impossível, queria muito agradecer a apresentação da Laura. Acho que quando nós temos este ensino, dá-nos muita noção, de facto, da desigualdade que existe. E como padre, eu sinto muita responsabilidade também de fomentar a igualdade. Porquê? Porque, curiosamente, desde a criação, quando Deus cria o ser humano, homem e mulher, cria-os numa complementariedade. Não cria numa desigualdade, mas numa complementariedade. E eu acho que o nosso modo social, espiritual, religioso, às vezes de pensar esta realidade ainda está muito na desigualdade e não na capacidade de nos complementarmos. E daqui vem, enfim, pensei em 3 figuras bíblicas, 3 mulheres bíblicas. A primeira é Sarai, que muda o nome para Sara, quando Abraão muda o nome para Abraão. E porquê é que falo disto? Porque é um pormenor, enfim, quando se faz o estudo bíblico, Sarai, aquele pormenor da letra, significa que ela era posse do marido. E quando se dá um processo de conversão, Sarai perde uma letra para ser livre e desde aí surge a sua fecundidade como pessoa de idade e que ela sorriu porque vão 3 homens à tenda de Mambré dizer a Abraão que ele vai ter o filho da promessa. E Sara estava a preparar as coisas para acolher, para a hospitalidade, ouviu e sorriu. Eu, velha, capaz de fecundidade. E depois há todo um diálogo muito interessante, mas tu riste. Não ri. Riste sim. E Isaac, que é o filho
significa aquele que ri, ou seja, quando nós temos esta capacidade de nos aceitar na idade que temos, e aqui atrevo-me a dizer que muitas vezes pensamos esta coisa do eternamente jovem ou do que é, eu acho que é muito aceitar a idade que se tem, continua a haver um espaço de fecundidade. E falo de outra mulher que não tem uma fecundidade porque ficou viúva 7 anos depois do casamento e já com muita idade, que é chamada profetisa Ana, agora já tempo de Jesus, e quando os pais de Jesus vão levar ao templo, está esta mulher que enviuvou muito cedo e diz o texto, tem um pouco mais de 80 anos e que se dedicou a sua vida, no fundo, a fazer jejum ao templo, à oração. Mas o que é que também isto significa? Que esta dimensão da espiritualidade, e fica muito a pensar, e pegando nestes dados que a Laura apresentou, que nós precisamos de tempos de silêncio. É verdade que no painel anterior falava-se muito do go-go, da produtividade, de sermos produtivos, mas a produtividade acontece se nós também percebemos o nosso tempo de silêncio. A espiritualidade necessita disto. E esta mulher viveu o tempo todo em silêncio, à espera, de facto, do Messias, como todas as mulheres naquele tempo, e eis que o Messias lhe aparece à frente e não há nenhum texto, ou seja, não há nenhuma fala dela, há só uma confirmação que o silêncio também pode ser espiritualmente fecundo. A terceira mulher, enfim, é ali também contemporânea da profetisa Ana, que é Isabel, que é prima de Maria, que também ela era estéril, e a esterilidade naquele tempo era quase como uma desonra para a mulher, porque não poderia ser a mãe do Messias, e ainda assim, a partir, obviamente, que é do marido, Zacarias, acho que aqui, este lado dela também se abriu a esta possibilidade de uma relação e de uma fecundidade. O que é que quero, para fechar, para não me alongar mais, porque há muito para se dizer, eu acho que nós, quando nós somos capazes de viver a autenticidade de nós, aceitando, vou-lhe chamar a luz e a sombra, os limites e as capacidades, podemos tornar fecundos. E vocês, mulheres, a meu ver, são profundamente essenciais para a fecundidade da sociedade. E não digo isto levianamente só porque estou aqui, acompanho muitas mulheres, escuto-as muito, e agora apoiando o Papa Francisco, desde que pus mais mulheres a trabalhar no Vaticano, as coisas estão a andar. Obrigada, Padre Paulo. Estarmos bem, e ainda bem que pegou nisso, de encararmos os momentos bons, os momentos maus ao longo da vida, isso também tem muito, e ligando aqui à Ana, a parte espiritual e o nosso corpo, a maneira como nos sentimos, tudo físico, a nossa saúde física também pode estar interligada. Como é que conseguimos também estar bem espiritualmente, ligando à nossa saúde, bem-estar corporal, e indo aqui um bocadinho mais à parte que é a tua experiência, como é que é importante e como é que tu achas que ao longo da vida conseguimos conciliar as duas? Então, isto é uma área que é sempre muito fascinante eu falar sobre ela, eu amo mesmo esta área e vai de encontro a tudo aquilo que está a ser aqui falado e que já foi falado anteriormente também, que é, muitas vezes as pessoas acham que esta questão da espiritualidade é algo assim muito fora, muito esotérico, mas na realidade não é, até bastante científico, ok? E há estudos até sobre isso. Então, uma mulher grávida, e eu estava ali a olhar para aquela senhora, quando tem um bebê lá dentro, não é? Se for uma menina principalmente, ela nos seus ovários já está a trazer informação genética da mãe, da avó, da bisavó, e já há estudos que mostram esta herança a nível de genética, da ADN. Só que esta herança genética não são simples células, não são simples bactérias, é toda a informação da ancestralidade, que tem a ver com o sistema imunitário, com emoções, com gostos, com a cor dos olhos, enfim, uma infinidade de coisas que são trazidas dentro só deste ováriozinho, não é? Porque só para terem uma ideia, não é? Normalmente, quando as mulheres estão a ovular ou estão na menstruação, todas ficam mais com mudanças de humor, um bocado mais a querer resguardarem-se, não é? E isto não é à toa, não é? Porque nós estamos a perder informação, é um luto que está a acontecer e qualquer pessoa em luto quer estar resguardada, fica mais triste porque está a deixar ir. E é importante também deixar ir para dar lugar ao novo, claro. Agora, como é que isto se conecta depois com todo este lado? Aqui dentro de nós temos um mundo gigante de bactérias, vírus, fungos, que tem muita informação,
muita ancestralidade. Cada um de nós nasce com características específicas dos seus pais, dos seus avós, bisavós, ou seja, é uma passagem de geração após geração de informação. Temos inclusive bactérias que vêm da pré-história. Não são bem bactérias, são os micro-organismos muito semelhantes às bactérias, mas que são diferentes a nível químico e de DNA. E o que é que eles trazem? Então, se eu tenho bactérias que são da pré-história, ainda não havia humanos, o que é que isto importa? Importa que elas sobreviveram até hoje. Okay? Então elas trazem informação de sobrevivência, de adaptação ao meio, de pHs diferentes. E como é que isto se conecta connosco? Conecta-se no sentido em que, quando eu tenho uma doença, geralmente, como eu estou a trazer informação de tudo o que está para trás de mim, eu também trago essas fragilidades, não trago só as forças, ok? Então, quando eu tenho uma mãe que foi mais deprimida ou que teve uma vida onde se privou de muita coisa, passou fome, etc., mesmo, faz conta que eu sou filha dessa mãe, mesmo eu não tendo passado por isso, eu vou ter essas memórias em mim. Então, ao longo da vida, nós não nos conectamos a isto logo quando nascemos, temos que amadurecer, tem que nos acontecer coisas, temos que enfrentar adversidades, ok? Para conseguirmos dar a volta e podermos nos conectar a nós. E aqui entra muito o silêncio, o que estava a falar é verdade. Eu preciso estar em silêncio, preciso de estar comigo para poder me conectar comigo. E o que acontece é que muitas vezes as pessoas não querem lidar com todas essas coisas que aconteceram para trás, com toda a dor, com toda a mágoa e situações que aconteceram ainda mesmo agora na vida presente, fora as que elas já trazem e não têm bem a consciência. E então fazem muitas coisas, são muito ativas, estão em mil situações, querem salvar toda a gente, querem ajudar toda a gente a assumir as coisas todas para fugir precisamente daquilo que elas têm que se conectar. Então, quando eu me conecto comigo, quando eu me conecto às minhas dores, eu vou também resgatar toda a minha força, porque eu vou parar, eu vou compreender de onde é que isto está a vir. E se nós analisarmos a nível da ancestralidade, nós estamos a repetir muitos padrões, ok? De tudo o que está para trás de nós, das mulheres, no meu caso, das mulheres da minha família. E por isso eu tenho sempre um grande respeito e honro muito, independentemente de eu. Não foi o meu caso, mas há pessoas que não gostam dos seus pais porque não aconteceram coisas mais trágicas, etc. Mas nós não podemos rejeitar nunca, porque isso é rejeitar-nos a nós, ok? E a espiritualidade vai muito nisto. Tudo o que eu nego que está atrás de mim, porque é graças a isso que eu hoje estou aqui. Essa pessoa poderia ter abortado, podia ter não querido engravidar nunca, mas eu estou aqui hoje porque todas essas mulheres, todas as dificuldades e adversidades que tiveram, mesmo assim sobreviveram, continuaram e passaram, e hoje estou aqui com essa informação. Pois cada um de nós vai desenvolver mais características ou menos em função do que ela consegue resgatar. Como é que a nutrição entra nisto tudo? A nutrição é uma forma de espiritualidade, ao contrário do que muita gente pensa. Cada vez que eu como um alimento diferente, saudável, obviamente, não estou a falar de coisas mega processadas, eu estou a aceder, estou a mudar o meu ADN. Isto é epigenética, mais uma vez, é estudado, ok? Então eu estou a mudar toda a estrutura molecular, estou a mudar toda a estrutura as minhas bactérias que estão aqui internamente. Então eu posso alimentar bactérias boas, bactérias que me vão empoderar, que me vão fazer conectar mais, ou posso alimentar bactérias com produtos processados, produtos que não são os mais interessantes, e que me vão levar a querer-me ficar, não ter vontade para fazer determinadas coisas, desenvolver doenças, não é? Mesmo todas as doenças, não é? Dando um exemplo, a minha área de intervenção é bastante em oncologia, e então tenho sempre muitas situações dessas, mas só para ter um exemplo, uma pessoa que tem um câncer no pulmão, não é só um câncer no pulmão, não se resolve só com tratamentos químicos, ok? É preciso perceber de onde é que isso está a vir. E pulmão é um órgão da tristeza, é um órgão muito sentimental. Então é uma carga grande que a pessoa traz. E muitas vezes não é só daqui, de agora, do momento, a partir do momento em que nasceu. Já está a herdar isto de trás. Só que essa pessoa está mais conectada com essa informação porque na linha dela já traz isso tudo. Percebes? Então, quando se fala de espiritualidade, isto realmente é um mundo, é muito interessante porque é uma forma de nós chegarmos a nós, através da nutrição, através da meditação, através do celibato, através de tudo, do empreendedorismo de várias formas. São tudo situações que estão a acontecer na nossa vida, na realidade, para nos conectarmos e fazer aquilo que estamos aqui a fazer, que é evoluir espiritualmente. Ok? Obrigada. Obrigada. Passando agora aqui um bocadinho, que eu acho que é a Patrícia, que tem uma vida profissional muito ativa. Como é que, enquanto mulher, e ao longo
dos anos, que são poucos pela aparência, mas como é que ao longo destes seus anos foste conseguindo viver a tua espiritualidade no mundo profissional? Como é que consegues viver a espiritualidade e pô-la no teu dia-a-dia enquanto profissional? Este tema da espiritualidade é um caminho e é um caminho solitário. Eu digo solitário porquê? Porque nós começamos a querer entrar no mundo de nos conhecermos, de sabermos quem é que somos, quais são as nossas fragilidades, quais são as nossas forças, onde é que nós podemos ir buscar a energia que precisamos muitas vezes para enfrentar as várias situações da nossa vida. Mas depois é um caminho que, quando se começa, quando se experimenta, quando se descobre a beleza que é o silêncio, que há pouco se falava, a beleza que é nós conseguirmos parar simplesmente para meditar, para estar centradas em nós próprias, para encontrarmos algum equilíbrio que depois nos vai ajudar a olhar para os desafios da vida de outra forma. E às vezes perguntam muitas vezes nesta minha vida profissional, onde tenho que gerir muitas pessoas e liderar ali um departamento, enfim, com pessoas muito diferentes, como é que isto da espiritualidade me ajuda? Ajuda-me precisamente porque eu, conhecendo-me a mim própria, eu consigo mais facilmente entender as outras pessoas e consigo não só ajudá-las naquilo que é o seu caminho, como muitas vezes também despertá-las para algumas situações que eu sinto que de facto as pessoas estão a precisar de fazer. Agora, este é um caminho que cada pessoa vai sentindo. Não há um dia em que se acorda e que se decide que se vai experimentar alguma coisa, mas assim que começam a haver alguns indícios, alguma curiosidade, o facto das pessoas estarem aqui, se calhar a assistir a este painel sobre a espiritualidade, se calhar já é um indício que é um tema que lhes traz alguma curiosidade. E depois é um caminho sem volta, é quando se prova do mel, da beleza que é nós conseguirmos ganhar um centro que nunca sai de nós. É uma beleza incrível, não só para aquilo que é a nossa vida e as escolhas que nós vamos tomando todos os dias, mas principalmente neste propósito que nós temos de ajudar os outros. Porque eu acredito que essa é efetivamente uma das grandes missões que todos temos nesta vida, que é nós olharmos para aquilo que temos de bom, aquilo que acreditamos que é único, e usar isso para poder ajudar as pessoas com quem nos cruzamos. E as pessoas, quando se cruzam, há quem chame coincidência, mas eu não acredito em coincidências, eu chamo-lhe sincronicidades, que é exatamente este momento onde, numa conversa e numa situação que até pode ser inesperada, alguém desperta em nós a vontade de querer entrar neste tema, de nos querermos conhecer, deste tema do autodesenvolvimento, que pode ser através de várias frentes, mas que é aquilo que nos vai ajudar depois a criar esta estrutura que se torna praticamente imbalável, consoante ali também as dificuldades do nosso dia-a-dia. Quando dizes várias frentes, isto para quem nos está a ouvir, que frentes é que podem ser essas? Eu comecei pelo tema do yoga e da meditação. No início achava que ao começar a praticar o yoga, que era uma questão só de perceber a respiração e conhecer o meu corpo, mas rapidamente eu percebi que o yoga era um caminho para eu chegar àquilo que para mim foi claramente transformador, que é a meditação. E quando se consegue, as pessoas pensam que meditar é não pensar em nada, é só estar parado e tentar não ter nenhum pensamento, pois foi quando eu abandonei essa exigência que eu consegui efetivamente meditar. Meditar é somente a pessoa parar, fechar os olhos, ou nem precisa de o fazer, e simplesmente
focar-se em uma âncora, pode ser a respiração, podem ser sons, mas é simplesmente estar com ela própria. E à medida que se vai treinando, o cérebro é possível treinar como qualquer outro músculo do nosso corpo. Mas quando se consegue fazer, quando se consegue ter este comportamento de eu vou parar, eu vou respirar, vou centrar-me durante 5 minutos, que depois a seguir transformam-se em 10 e em 15 e em 20 e enfim, e podem demorar muito mais tempo, mas é esta consciência de que eu vou parar neste momento, vou respirar e vou simplesmente observar os meus pensamentos. É muito difícil o nosso cérebro não pensar em nada, nós somos muito estimulados na nossa vida, portanto é muito difícil isto acontecer, mas é possível nós conseguirmos criar um distanciamento com aquilo que são os nossos pensamentos. Nós não somos aquilo que nós pensamos, nós não somos as nossas emoções. E ao criarmos este distanciamento, nós conseguimos observar aquilo que se passa na nossa vida com uma certa calma e a partir daí ver tudo com muito mais clareza. É isto que a meditação faz. E a responder à pergunta, este foi um dos caminhos. Óbvio que depois a seguir começam os retiros de silêncio de um dia, depois de 3 dias, depois de 7, depois de 11 e no fundo é um caminho que se vai construindo. Mas é no silêncio que nós encontramos a maior parte das nossas respostas. Conhecermos a nós próprios. E agora, Isabel, nisto estava a ouvir a Patrícia, que se pôs no silêncio, mas que muitas vezes usa a meditação. A Isabel usa mais, se calhar, o rezar. E lida muito todos os dias, ou a parte na sua vida profissional, ter que usar também muito a sua bondade. E se calhar a precisar muito ao longo da sua vida também ir trabalhando a sua fé e esse lado mais espiritual. Como é que é ou como é que foi sendo, enquanto mãe, enquanto a Isabel, que eu acho que a maioria de nós conhece, mas com este trabalho de caridade e de bondade todos os dias, que também a confronta com um mundo difícil de fechar a porta e chegar a casa. A sua espiritualidade é uma bengala ao longo destes anos? Bom, antes de mais, queria agradecer o convite para estar aqui neste painel, mas também esta ideia. E esta ideia é muito... interpela-nos. Porquê é que vão fazer uma cimeira com nome em inglês para pessoas que vão envelhecer, ou como é que lidam com isto do envelhecimento? Não me digam que só vão lá estar velhas. Mas agora vejo que só estão cá novas. E são todas novas. Temos todas medo. Temos medo de envelhecer. Não sei se temos medo de envelhecer. Eu não tenho nenhum medo de envelhecer, se calhar porque herdei isto nos genes. A minha mãe tem 91 anos e não é nada velha, é nova. Mas o que é extraordinário é que esta plateia... Não há aqui ninguém que seja velha, ou pelo menos não há aqui ninguém que se deixe envelhecer ficando avelhada. Porque vamos envelhecer todas. O calendário vai passar por nós como passa inexoravelmente por toda a gente. E o tempo é algo que não dominamos, que não controlamos. Como a maior parte das coisas na nossa vida não controlamos. E, portanto, temos que arranjar mecanismos e temos que ter muitas saúdes. Habitualmente, só se fala da saúde física. É espetacular que tenham começado esta Summit pela saúde espiritual. E é a saúde espiritual, se calhar, que está na base depois de muita saúde física. Porque o facto de sabermos envelhecer não significa deixarmos de fazer coisas ou continuarmos a querer fazer coisas. Significa ter uma percepção real
daquilo que podemos fazer em cada momento, mas também, que é mais importante, se calhar, daquilo que queremos fazer em cada momento e do que não queremos fazer. E durante muito tempo na nossa vida, nós vamos fazendo coisas que não queremos e não sejamos hipócritas, fazemos muita coisa que não queremos porque temos que fazer. Eu tenho 5 filhos, agora tenho 5, quase 6 netos, e quando me levantava à meia da noite para ir ver o que é que o bebê estava a chorar, eu não queria me levantar, mas ia. E ia com imenso amor. Portanto, há coisas que fazemos com amor, que contribuem para a nossa vida e para a nossa saúde espiritual, mesmo que sejam coisas que não queremos fazer. Depois há outras coisas que fazemos, que não queremos fazer e que temos que desistir delas. E temos que ter coragem para desistir daquilo que não queremos fazer porque nos agride. E não podemos ir com aquilo que muitas vezes estão à espera que façamos ou que queiramos. Eu, quando saí de cá de Portugal e fui morar para Bruxelas, fui trabalhar numa seguradora, a mesma seguradora onde trabalhava cá. Tinha 25 anos. Tinha uma filha pequenina. E 6 meses depois saí dessa seguradora, porque eu sentia-me todos os dias agredida naquilo que me era pedido fazer. Ou seja, desconsiderada naquilo que eu achava que queria fazer. Se calhar tinha uma grande expectativa de mim próprio, que também pode ser. Mas não é mau termos numa boa autoestima que nos faz dizer que sim ou que não às coisas que a vida nos traz, com coragem. E é essa coragem que vai alimentando a nossa saúde espiritual. Hoje fala-se muito em saúde mental, muito. Mas se não houver saúde espiritual, não há saúde mental. E é diferente. Porque ter saúde espiritual significa, digo eu, que nós temos tempo para gostar de nós próprias. Todos nós. Temos que gostar de nós. Mas não é ser vaidoso e ir para o espelho pôr rímel ao blush. Não é isso. Também é isso. Mas não é só isso. É ter a certeza de que nos aceitamos como somos e que gostamos daquilo. Somos gordas, se calhar podíamos ser um bocadinho mais magras. Mas é isso que é importante. O que é importante é gostarmos até das nossas gorduras, todas elas. Então, quando eu decidi, no regresso a Portugal, depois de ter trabalhado no Comitê Económico e Social, quando eu decidi ir-me oferecer ao Banco Alimentar, foi porque, ao longo da minha vida, eu sempre fui voluntária, porque um trabalho voluntário completa-me. E ser voluntário não é trabalhar de borla. Não é nada disso. Isso é o que dizem que é ser voluntário. Ser voluntário é a certeza de que somos agentes participantes no mundo para ajudar a ser melhor. Seja como for. E sempre tive um trabalho voluntário. E quando vim de Bruxelas para Lisboa, tinha 3 filhos e queria ajudá-los na inserção na escola portuguesa. Fui-me oferecer ao Banco Alimentar, que era uma coisa pequenina. Estava lá o comandante Vaz Pinto, que era um homem admirável, e eu fui-me lá oferecer e ao fim de um mês estava a mudar uma data de coisas que eu achava que podia ser melhor. Mas tive a sorte de encontrar do outro lado pessoas que me aceitaram como era, ou seja, com esta capacidade de mudar para fazer melhor. Porque ao longo da nossa vida também encontramos muita gente que nos corta as asas. Muita gente que não nos deixa voar e, portanto, não podemos ser tão completas. E eu tive a sorte de poder propor um modelo de gestão para o Banco Alimentar que hoje permite que ajude a alimentar 400.000 pessoas, mas que mobilize muitos voluntários. E todos os voluntários que eu encontro na minha vida são pessoas que acreditam que podem mudar o mundo, construir um mundo melhor. E essa semente da mudança, esta capacidade de irmos ao encontro do outro com compaixão, ou seja, pondo-nos ao mesmo nível, olhar com olhar, sem superioridade, constrói-nos, mas também nos desconstrói. E se eu acho que há alguma coisa que gostasse de lhes deixar, é que se deixem desconstruir todos os dias para se poderem reconstruir. E se não nos soubermos reconstruir, envelhecemos mal. Mas se nos soubermos desconstruir, então podemos fazer
1000 coisas, todas diferentes, cada dia diferente, porque também não podemos achar que só o que fazemos é que é bom, porque ao longo da nossa vida encontramos muitas pessoas que são muito melhores que nós, mas que se soubermos beber daquilo que elas nos ensinam, fazem de nós também pessoas melhores. Claro que é preciso ter momentos de paragem. Claro que é preciso ter momentos em família. E quando se tem uma família barulhenta como a minha, o silêncio tem que ser encontrado por vezes dentro de nós. E cada um de nós tem que encontrar esses silêncios que nos reconstroem. Eu tenho um sítio onde passo férias e às vezes tenho que fugir para trás de uma capelinha só para ver o horizonte, para poder relativizar até as coisas que me chateiam. Porque, de facto, não há nada que nos possa chatear muito se nós estivermos ricas dentro de nós. E envelhecer também é isso. Obrigada. Temos agora ainda tempo para se alguém quiser fazer perguntas. Mas antes da pergunta, posso... Pode. Eu, antes de mais, quero-vos agradecer muito, porque acho que uma das coisas bonitas de quem escuta pessoas... Eu vivo numa casa de retiros, portanto, quando falo do silêncio, para mim é o meu dia-a-dia, é o meu cotidiano, porque vivo numa casa de retiros e, portanto, proponho retiros e as pessoas vão lá e escuto muito. E posso dizer, mais ou menos, no último ano e meio, sinceramente, passaram pelo gabinete à volta de 1.500 pessoas, sobretudo mulheres, tenho de dizer. Acho que também há muito desmontar esta coisa do homem que não silencia, porque também silencia, mas pronto, será outro summit. Mas para dizer que estávamos a escutar, e portanto a escuta a mim ajuda muito a refletir sobre quem somos nós seres humanos. Vou dizer uma coisa aparentemente clichê, mas que me ajuda aqui a sustentar, porque me parece uma coisa fundamental, que é quando nós nos escutamos, percebemos que não somos únicos e não somos... há mais gente no mundo a viver e, portanto, quando nós nos escutamos e nos escutamos, percebemos esta integralidade que existe e que, afinal, dentro da nossa originalidade, partilhamos muito mais e que devíamos partilhar mais em boas conversas. E, portanto, o clichê que vou dizer é, enfim, Jesus condensou os mandamentos em 2, eu chamo-lhe /3. Amar a Deus sobre todas as coisas. E aqui, independentemente das nossas crenças, amar a Deus sobre todas as coisas é aquilo que Isabel diz, e esta nossa capacidade de relativizar. Porque nós, muitas vezes, temos uma tendência de absolutizar o que não é o absoluto. Absolutizamos relações, absolutizamos emoções, absolutizamos o trabalho, absolutizamos, e não é absoluto. Está em relação. E a boa relação vem a seguir, que é este amar o próximo como a si mesmo. E é aqui que eu digo que são 2 mandamentos. Porque o amarmos-nos a nós próprios, tomar consciência de quem somos e que ninguém pode ocupar o nosso lugar, ninguém, aqui onde eu estou, ninguém pode estar, neste momento. É verdade que depois, na função, eu vou sair daqui e alguém vem para este lugar e, portanto, também não somos aquela sensação de insubstituível, mas no sentido, no momento, este amor próprio, porque na medida em que eu me amo, é essa medida que eu vou amar. E outra coisa que me parece fundamental é que este amor nos deve estabelecer boas relações. E o mundo de hoje, os tempos que nós estamos a viver hoje, estão-nos a pedir isso mesmo, boas relações, relações amorosas, e amoroso não é no sentido afetivo dos abracinhos e fofinhos, não, é de respeito, de compreensão, de escuta, de entendimento. E precisamos de silêncio para nos escutarmos interiormente, nos escutarmos globalmente, para perceber, mais do que competição, o amor leva-nos a uma boa colaboração. Isto, para mim, é um caminho profundo de espiritualidade nos dias de hoje. Agora também quero dizer outra coisa. Eu tenho a sorte, tive um bombom na vida de ir para a aula calendário há 29 anos. E trabalho com imensos deficientes. Imensos deficientes que trabalham comigo. E eu tenho aprendido tanto com os deficientes que ninguém imagina. Porque esta capacidade de simplificar as coisas
e de ver para além daquilo que nós até queremos mostrar. Quando nos relacionamos profissionalmente com pessoas que achamos que são como nós, temos uma conversa que é tocar-te lá e até é com menos indulgência. Quando nos relacionamos com pessoas que são deficientes, que são especiais, temos alguma indulgência. Mas o mais extraordinário de tudo é aceitar e verificar que essas pessoas também têm indulgência para connosco. E que nos perdoam coisas que nós nem estamos a ver, mas que são falhas. Eu tenho um Eurico que faz parte da minha vida, que tem trissomia 21 e que é a única pessoa no banco alimentar que me trata por tu. Porque eu sou a velha do banco alimentar. Eu estou há 29 anos no banco alimentar, todas as pessoas que passam lá já fui eu que as admiti. Não há ninguém mais velho que eu. Os outros já todos morreram, vejam lá, já existem vários. Bom. Mas o Eurico é a única pessoa que me trata no banco alimentar por tu. E às vezes ele chega lá, ao meu gabinete, sempre, e se eu não lhe digo, olá Eurico, estás bom, como é que estás? Olha para mim e diz assim, estás mal disposta hoje? O que é espetacular, porque isto obriga-nos a dar um passo atrás para ter uma atenção ao outro, que faz com que nós saiamos de nós. E por isso queria deixar-lhes só isto, nunca deixem de ver tudo, as coisas mais pequenas. Porque quando vemos as coisas mais pequenas, ou aquilo que parece que não tem importância, nós sabemos rir-nos de nós próprios. Quando o Eurico me diz, então, estás mal disposta hoje? Mas eu não estou mal disposta. Rimos-nos de nós próprios, não termos tempo até para nos rir. E este rir é gozarmos connosco próprios, sabermos ter capacidade para desconstruir aquilo que nos faz às vezes parecer que somos importantíssimas. E isto era só isto. Obrigada. Já está? Já tenho que ir embora?